Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. Hoje é quinta-feira e temos muitas novidades aqui pela frente. A gente vai começar o programa desta quinta-feira conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro nesse início de tarde. Dólar despencando nesse início de tarde de quinta-feira, menos 1,1%. Cotação da moeda americana nesse momento, R$ 5,38. Queda forte, tem expectativa de aumento, mais um aumento forte dos juros na próxima reunião do Copom, semana que vem. Expectativa de que haja um aumento na taxa de juros maior do que vinha sendo previsto até agora, talvez 1,5% ou pouco mais, para tentar conter de vez a tendência inflacionária. E isso já faz com que haja a possibilidade de aumento do fluxo de dólares aqui no mercado brasileiro por conta de juros mais altos. Juros acima dos 12% atraem investidores de fora. São chamariz aqui que faz com que o dólar comece a sofrer uma queda forte, que está acontecendo nos últimos dias e hoje não é diferente. Índice Bovespa, mercado de ações na B3, uma alta de 1,2% nesse momento. Lá fora, bolsas internacionais, o índice Dow Jones na Bolsa de Nova York subindo 1,6%. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, fechando com alta também de 0,5%. Na Ásia, o mercado já fecha há mais tempo, já é noite por lá. Índice de Xangai, Bolsa de Xangai, fechou com queda, 1,8%. O petróleo segue firme e forte, novas altas aqui, os preços bateram aí nos $90 o barril, agora caíram um pouquinho, mas seguem acima dos $89 o barril, alta de 0,4% em relação ao fechamento do dia de ontem. Mercado de juros lá, o dólar index lá fora, indicador que mede o valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, subindo, refletindo aqui a decisão do Banco Central americano de voltar a aumentar as taxas de juros, ficou sinalizado na reunião do Federal Reserve realizada ontem, sinalização que a partir de março vão ter aumentos dos juros dos Estados Unidos para tentar conter a inflação e o dólar subindo como consequência. O que mais? Mercado de commodities agrícolas, maioria em queda nesse início de tarde de quinta-feira, as commodities lá fora, a Bolsa de Chicago, soja estável. Ela subiu bastante ontem, subiu mais de 30 pontos, 33 na verdade, refletindo preocupações com o clima e, aliás, com as perdas já ocasionadas pelo clima aqui na América do Sul. Subiu bastante ontem, hoje um dia de consolidação, o mercado está estável, pelo menos por enquanto. Milho caindo, subiu ontem, agora está sofrendo uma pequena realização de lucro, caindo 0,6%. O trigo está sofrendo uma correção forte desde ontem, está caindo aí 2,2%, mas tinha subido bastante nos últimos dias, diante de preocupações com a questão lá na Ucrânia, o conflito entre Ucrânia e Rússia, que está em banho-maria no momento. O trigo dá uma folga agora e o pessoal resolve vender um pouco, trigo caindo 2,2%. Na Bolsa de Nova York, o algodão cai 0,4%, o café arábica despenca 2,1%, correção forte depois das altas recentes, açúcar bruto caindo um pouquinho, 0,3%, cacau perde 1,9%. Na contramão, aqui no terreno positivo, apenas o suco de laranja, que está subindo 1,1%. Tem previsão de geadas lá na Flórida, principal região produtora de laranja dos Estados Unidos, concorrente nosso aqui do nosso suco de laranja. Isso está se refletindo nos preços do suco, está subindo bastante hoje, 1,1%. Bom, dito isso, daqui a pouquinho a gente vai conferir também o mercado físico, preços internos aqui no interior do Brasil. Mas antes disso, vamos dar uma conferida aqui na situação de safras lá no sul do Mato Grosso do Sul. A região foi bastante afetada também por clima desfavorável nesta safra. Eu converso agora com o Ângelo Ximenes, que é presidente do Sindicato Rural de Dourados, lá no Mato Grosso do Sul. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Agrimercado. Conta pra gente, eu sei que é uma região que sofreu muito com falta de chuvas aí no início do ciclo. Melhorou a situação, presidente? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Realmente, da última fala contigo, né, nós tínhamos uma previsão de chuva e isso não vem ocorrendo, né, ou se vem ocorrendo de uma forma muito localizada, né, tanto na forma de localizada, quanto na questão de volume, né? Então, nós temos as chuvas ocorrendo mais no norte do estado, o sul do estado, que representa 2/3
dos 3.770.000 hectares, as chuvas são de menor intensidade ou em alguns locais sem nenhuma intensidade. Nós temos uma fazenda aqui na região considerável, planta 22.000 hectares, bem acima das médias das propriedades da região, que no mês de janeiro e dezembro teve 45 milímetros de precipitação e no mês de janeiro 25 milímetros, ou seja, 70 milímetros. Associado isso às altas temperaturas, temperaturas essa última semana as temperaturas chegaram próximos a 42 graus, né? Isso aí, e a fase que está a cultura é uma fase primordial. Essa fase de enchimento de grãos é a fase que a planta mais demanda de umidade, mais demanda de água, em torno de 8 milímetros diário para que a planta possa atingir seu máximo potencial produtivo. E isso não vem ocorrendo. E a evapotranspiração, aquilo que a planta perde também, muitas vezes essas poucas garoas que acontecem em algumas regiões também, isso a planta perde, como o ambiente perde com muita facilidade, né? E também as áreas que tenha 1% do Mato Grosso do Sul tem pivô central e também pivô por gotejamento, e essas áreas, mesmo que áreas com pivô, devido às altas temperaturas, também não estão atingindo o rendimento que a planta poderia produzir. Então, tem toda essa complicação. Nós estamos numa fase os 79 municípios do Mato Grosso do Sul, vamos falar agora em todo o estado, estão em estado de emergência. Foi decretada a questão de 30 dias pelo governador do governo do estado, o estado de emergência. Então, nós temos perdas consideráveis. O sul do Mato Grosso do Sul, nós estamos trabalhando naquele 3.600, naquelas 60 sacas de soja por hectares, que é a média do estado. Nós estamos trabalhando com a metade, né, 50% de perdas aí. E pode acelerar mais essa perdas ainda, se não ocorrer chuvas consideráveis. Entrou chuva no Rio Grande do Sul, Paraná, choveu em algumas cidades fronteiriças já hoje pela manhã, mas ainda nas regiões mais centrais ainda não caíram precipitações ainda que pudessem ser sido suficientes para que a cultura pudesse se restabelecer. 50%? Bom, esse cálculo é só do sul do Mato Grosso do Sul, a região mais afetada, ou no estado inteiro? Qual é a incidência desse cálculo? É a perda total na safra do estado, não? Em 2.500.000 hectares seria esses 50%, Silmar. E em 1.200.000 hectares o norte do estado, eu acredito que não vai ter perdas, né? Em 2.500.000 hectares, que é o sul do estado, que representa a maior quantidade, né? 2/3 dessa área plantada da soja, né? Essas são as perdas de 50%. O norte do estado vem chovendo regularmente, né? E acredito que o potencial produtivo de 60 sacos, as plantações, as culturas vão atingir. Agora, presidente, essas perdas são irreversíveis, não tem volta, né? Vai ter replantio aí, no Rio Grande do Sul o pessoal está tentando replantar o que seja possível, se for possível, né? Para tentar recuperar, porque lá as perdas são também nessa casa dos 50%, só que em todo o estado. É um desastre, né? Paraná também é muito grande. Tem possibilidade de alguma reversão, não, né? Nós, assim, em termos de clima, nós não temos... Primeiro que nós não temos condição, né? Porque a semeadura da soja, nós temos problemas sérios com doenças, né? Tipo ferrugem asiática, e não dá para fazer soja sobre soja, né? Isso aí seria um tiro no pé, tecnicamente, né? E também nós temos previsões aí de clima aí permanecendo na laninha. E também tem previsão até de geada aqui para o sul do estado aí. A Embrapa soltou uma previsão aí de possibilidades aí de 70% de geada. Então, não é recomendado tecnicamente fazer safrinha de soja, né? Então, não é o período de semeadura de soja que inicia 16 de setembro, termina 31 de dezembro, então tecnicamente não é legal fazer replantio de soja após 20 de dezembro. O ideal agora é após chuva, né? Tem agricultor colhendo soja e já fazendo a semeadura de milho, esperar umidade para fazer a semeadura de milho, porque a temperatura do solo está muito alta.
Isso aí é muito prejudicial também à semente, né, que ela perde muito a sua germinação e o seu vigor. E diferentemente, porque nós já estamos falando de duas coisas agora. Nós estamos falando da soja, que em alguns pontos está sendo colhida já, com baixo potencial produtivo, e o milho que está sendo semeado, né, mas está sendo semeado em condições inadequadas, com altas temperaturas. Só que o milho, enquanto a soja tem 300 mil plantas por hectare, o milho tem em torno de 50 a 60 mil plantas. Então, se você perder uma planta de milho por metro linear, as perdas são muito grandes. Então, é temerário também. Então, é preferível você esperar ou você fazer uma cultura mais perene e ir preparando a próxima soja aí, que é mais, tecnicamente, é mais racional. Agora, presidente, o que está se fazendo em relação aos prejuízos dos produtores? Eu sei que a ministra está atrás de soluções, hein? Tem alguma novidade em termos de socorro federal, alguma coisa no sentido de amenizar esses prejuízos? Pelo que eu sei, a ministra está em Campo Grande hoje, na capital do estado, né? E ela teve há 3 semanas em Naviraí, uma região muito atingida, né? Naviraí, ao sul do estado, e ela acatou um pedido dos produtores que as parcelas de investimento, aquelas aquisições de máquinas, correções de solo, de jogar essa parcela para depois da última, né? E também os custeios, aquelas pessoas que não tiverem seguro ou não tiveram acesso ao seguro rural, e já o Manual de Crédito Rural já prevê isso aí, de parcelar em 5 parcelas, né? O custeio, e isso aí também é importante, Silmar, não impactar que todo o agente financeiro tem algo chamado limite de crédito de cada CPF, não impactar isso no limite de crédito, porque os custos de produção para a safra 22-23 aumentou 60%. Então, quem for comprar semente, próximo semente de soja, próximo adubo, próximos produtos químicos e produtos biológicos, vai ver que os produtos aumentaram bastante mesmo. Então, precisa ter esse olhar com carinho do governo. A ministra já acolheu isso aí, já acatou, mas não veio ainda para os agentes financeiros. Eu acredito que a equipe econômica deve estar digerindo isso aí para a forma de formalizar isso aí. Ela se comprometeu com a CNA, com a Federação dos Agricultores e também com os sindicatos rurais e também com os produtores, né? Porque realmente foi algo que aconteceu com todos os estados do Sul, com o Mato Grosso do Sul, e também com outros países também, aconteceu com a Argentina, aconteceu com o Paraguai, realmente as perdas vão ser muito significativas e vão afetar muito a cultura da soja, né? O estoque da oleaginosa a nível mundial. Sem dúvida nenhuma. Só para finalizar, presidente, tendência para o milho era de aumento de área, né? Isso continua, essa possibilidade? O produtor está muito cauteloso, os custos do milho enorme, né? Muito custo, adubo, semente. O produtor, a previsão climática é que nessas áreas que não choveu na soja, no milho, quer dizer, a laninha continue até maio, e maio já definiu a produção do milho. Então o produtor ele tá muito indeciso. Ele não acredita que não deva aumentar a área e deve diminuir o nível tecnológico. O produtor deve plantar a semente, não tem como mais ele mudar, porque ele está comprado, já está no galpão. Mas eu acredito que os insumos, principalmente o adubo, ele deve diminuir e esperar, se houver precipitação, houver chuva, o principal nutriente que o milho responde mais é a ureia, é o nitrogênio. Ureia tem nitrogênio, né? Mas tem outras fontes também de outros produtos que também tem nitrogênio. Então, se o milho desenvolver na fase de V2 ou 2 folhas até V8, 8 folhas, ele faz a aplicação depois do plantio. Então, o produtor está muito receoso, porque nós já viemos com um prejuízo ou não colhemos nada na safrinha 21, teve esse prejuízo soja 21, 22. Se houver outro prejuízo na safrinha 22, realmente acumula-se muito. Mas nós viemos em custos baixos do 21 e 22, né? E os preços legais. Então, o produtor foi.
Agora, os custos elevados da safrinha 22 e da safra verão 22-23, então o produtor para a safrinha está com muita cautela e precisa ter muita cautela também. Então é uma das coisas que a gente pede para o agricultor, é fazer a semeadura com umidade, fazer a semeadura com certeza, porque como a agricultura é uma indústria de céu aberto, ele precisa saber bem o que ele está colocando no chão. Sem dúvida nenhuma. Bom, é um ano complicado, já está começando realmente bastante complicado em função dessa questão climática e dos próprios custos dos insumos que subiram muito de um ano para outro. Bom, o negócio é torcer pelo menos para a chuva chegar rápido aqui para tentar estancar uma parte dos prejuízos. Enquanto isso, eu agradeço muito a participação do Ângelo Chimenez, que é presidente do Sindicato Rural de Dourados, lá no sul do Mato Grosso do Sul, e torcer para que a situação reverta para melhor. Por enquanto é isso, Ângelo. Qualquer hora dessa a gente volta a botar o assunto em dia novamente. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado, hein? Boa tarde, Silmar. Bom, a situação não está fácil, não. Vamos em frente com o nosso agrimercado de hoje. Vamos dar uma conferida rápida nos nossos indicadores de mercado físico. Vamos começar pela soja. O preço da soja no mercado físico com alta. Claro, refletindo a alta de ontem na Bolsa de Chicago, as próprias preocupações com as perdas na produção brasileira aqui, o mercado está se ajustando de forma ascendente aqui em termos de preço. Tem preço aqui em alta em praticamente todas as regiões que a gente acompanha diariamente. Estou vendo aqui Dourados, Mato Grosso do Sul, batendo em 170, uma alta mais forte. Rondonópolis também, 167, uma alta aqui forte de um dia para o outro, como de resto em todas as principais praças que a gente está acompanhando. Vamos ver o milho. Milho é outro, com altas também expressivas, em várias praças aqui, estou vendo Sorriso subindo 1,3% para R$ 76, Rondonópolis batendo em 82, Dourados, Mato Grosso, R$ 92, alta de 2,2%, Carazinho volta aos R$ 100, com mais uma valorização de 1 ponto percentual. Bom, vamos em frente aqui com as nossas notícias. Olha, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a proposta de emenda à Constituição para reduzir os impostos sobre combustíveis e também sobre energia, a conta de luz, já está acertada com a equipe econômica. A apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, ele ainda disse esperar a aprovação do texto pelo Congresso Nacional. Eu não quero brigar, nem vou brigar, não me interessa brigar com ninguém. Eles ali, o que acontece? Eu não tenho controle de preço. Tá? Não tem esse controle. E a Petrobras segue a paridade de preço internacional. Então é atrelado ao dólar aqui dentro e o Brent lá fora. Então, o mundo todo, você vê quanto foi o aumento da energia elétrica na Europa nos últimos 2 anos. Mais de 300%. Tá? Quanto foi o gás? Chegou, se não me engano, próximo de 400%. Nossa, subiu perto dele, subiu pouco aqui. Agora, como é que é cobrado o ICMS? É em cima do preço final da bomba. Então, é bitributado em cima do imposto federal. Então, o que acontece? Os caras, quanto mais aumenta, melhor para eles. Aumenta mais o ICMS, com o mesmo percentual. E daí eu tive uma ideia, sentei com a economia, apresentar uma proposta de emenda à Constituição, permitindo, autorizando eu diminuir o ICMS, o PIS/COFINS dos combustíveis, energia elétrica e gás. Gás eu já zerei. E também os governadores podem fazer a mesma coisa sem apresentar uma fonte alternativa para suprir aqueles que eles perderam. Aí muitos não gostaram. Eu não levantei ainda o preço do PIS/COFINS, do ICMS, imposto estadual. Então, no mínimo, se eu zerar o disco, eu disse, se a PEC for promulgada, faça um diário oficial da União no mesmo dia, deu extra e zero o PIS/COFINS do diesel. Que ajuda a combater a inflação, ajuda tudo. O imposto está muito caro no Brasil. Agora, o que diz para mim, os governadores, a lei? Eu posso zerar qualquer imposto desde que eu crie outro ou aumente outro para compensar aquilo. Então, essa PEC nos dá essa oportunidade para combustíveis, energia elétrica e gás. E o Congresso aprova, presidente? Acho que aprova. Lógico, tem governador pulando. Tem governador que topa, desde que eu bote um outro artigo na PEC. Não é uma tarefa muito fácil, não. Até porque o petróleo, como a gente viu no início do programa, continua subindo, batendo perto dos $90 o barril no mercado internacional. Isso dificulta bastante qualquer medida amenizadora do impacto dos preços internos.
O que pode ajudar, se continuar, é a queda do dólar. O dólar está caindo bastante, abaixo de 5,50, 5,38 hoje. Isso ajuda a evitar a transferência total dos preços externos do petróleo para o mercado interno de combustíveis. Bom, vamos ver o que acontece. Vamos dar uma conferida aqui na segunda parte do nosso mercado físico, ver os preços do boi gordo agora. Boi gordo aqui com alterações negativas. Estou vendo aqui Triângulo Mineiro caindo 1,5% para R$335 a arroba. Cacoal lá em Rondônia caindo 1% para 297 a arroba. O oeste do Rio Grande do Sul, uma queda de 0,4% aqui para R$11,15 o quilo vivo, que é correspondente mais ou menos a 334,50 a arroba, também com queda, portanto, 0,4%. Vamos ver o café. O preço do café no mercado físico estável, sem alterações nas praças e tipos que a gente acompanha diariamente. R$1.480 no sul de Minas, R$1.485 no Cerrado Mineiro, em Sul Arábica, o Conilon em Vitória, 830, sem alterações também. Que mais? Arroz. Arroz tem alterações importantes hoje. Arroz com altas fortes aqui, o mercado está se ajustando aqui a quebra na safra que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina também, olha, tem uma safra abaixo da expectativa em função do clima também. Nem a irrigação está segurando lá a produção do sul do país, que é 80% da produção nacional. Então, o mercado começa a reagir. Centro do estado de Santa Maria, alta de 0,8% a 63,30, saco de 50 quilos de arroz em casca, mas tem altas maiores aqui, por exemplo, Dom Pedrito, 4,2% de alta, Turvo em Santa Catarina também 4,1% acima do dia anterior, ou seja, o mercado começou a reagir, vamos ficar de olho. O que mais? Algodão. Vamos para o algodão, mercado físico, sem alterações, pelo menos até amanhã desta quinta-feira. Preço em base de São Paulo, algodão em pluma, R$7 por libra peso, preço inalterado. Muito bem, vamos em frente com as nossas informações. Olha, o volume de carne suína exportada pelo Brasil cresceu mais de 10% em 2021. Já para esse ano a situação parece um pouco mais complicada. Vamos ver que tem notícia importante aqui sobre carne suína. A exportação de carne suína teve 2 meses de retração em 2021, mas conseguiu se recuperar no encerramento do ano. Foram quase 88 mil toneladas embarcadas em dezembro, o que significa crescimento de 13,3% em relação a novembro e 7,6% em relação a dezembro de 2020. No acumulado do ano, o volume exportado passou de 1 milhão de toneladas, um crescimento de 10,6%. Em receita, os valores passam dos 2 bilhões e 600 mil reais, e isso representa um aumento de 16% em relação ao ano anterior. Já o ano 2022, que está começando, vai repetir o cenário de alta nos custos de produção vivido pelos suinocultores já em 2021. Isso porque a quebra da safra de grãos no sul do país, em muitos casos, será irreversível. Sobre esse assunto, conversamos com o Yuri Pinheiro Machado, que é consultor de mercado da BCS, Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Exemplo do que aconteceu no ano passado, e esse ano parece que vai ser até mais intensa, né? A quebra da primeira safra, a safra verão, que a gente chama, que é muito concentrada nos estados da região sul e no Mato Grosso do Sul, né? Então, a gente espera realmente uma quebra dessa safra, uma frustração, e isso, com certeza, vai manter aí o custo de produção em alta, pelo menos no primeiro semestre. O principal fator que levou à queda do preço pago pelo suíno é a oferta, né? O excesso de oferta. A boa notícia, digamos assim, do ano de 2021 foi que o consumo per capita não aumentou, ou seja, o mercado absorveu esse aumento de oferta, só que com um preço muito baixo, insuficiente para determinar margens positivas para o suinocultor, né? Então, o suinocultor, a maior parte do tempo, durante 2021, operou no vermelho. A gente entende que, como é uma cadeia muito longa, essa oferta elevada deve continuar por mais alguns meses, né? Nós tivemos aí um aumento muito acima da média, né? E até das projeções anteriores que vinham para esses anos, né? E ainda coincidiu que nós pegamos um final de ano, um início de ano agora com uma crise
econômica no país, né, em que o consumidor está com uma redução do poder de compra em função da inflação, em função de outros gastos, né, e ainda o início do ano, que sempre é uma época problemática em relação à demanda, né? Então, realmente, houve esse descompasso e isso se deve, sem dúvida, ao crescimento excessivo. Isso demonstra, claro, que a resiliência, a competência do setor em atender a demanda que foi crescente, né? Isso é importante a gente destacar, né? Quando lá atrás a China teve aquele problema de peste suína africana e demandou uma importação maior de carne, o setor conseguiu atender não somente a exportação para a China e para outros países, como também o mercado interno, né? Tanto que a carne suína ganhou mais espaço na mesa do consumidor aí nos últimos anos. Para complicar, o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná acaba de divulgar agora, nesta quinta-feira, uma nova estimativa das perdas na produção de soja e milho no estado paranaense, que é grande, é o segundo maior produtor. Soja agora estimada em apenas 12,8 milhões de toneladas. Significa uma queda de 35% em relação à safra do ano passado, que já teve alguns problemas, e seria em torno de 40% abaixo do potencial que se teria para esse ano. A primeira safra de milho do Paraná também foi bastante afetada por falta de chuvas, uma quebra bastante expressiva. A expectativa agora reside na segunda safra, que está em início de plantio nesse momento, e a expectativa, por enquanto, é otimista, com a tendência de produção de 15,2 milhões de toneladas. Vamos torcer para que isso aconteça. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quinta-feira. Uma boa tarde, 18h30 a gente está de volta aqui com o Consultor Agromais e o fechamento dos mercados financeiros e agrícolas no dia de hoje. Uma boa tarde e até lá.